Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Israel amava muito a José, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe então uma túnica de várias cores. A túnica de várias cores, ela nos leva de novo para dentro do santuário, para as vestes do sacerdote. O sacerdote, ele usava uma vestimenta, ela era tão rica em detalhes, que a riqueza do projeto, quando Deus manifesta o seu projeto ao Moisés, dizendo para ele de que seriam os amarrados da roupa, seriam de pedras preciosas, de ouro, de pedras de grande valor, os entalhes, tudo maravilhoso. A riqueza dos detalhes talvez fosse muito maior do que o entendimento do sacerdote naquele momento. O sacerdote, quando ele ia colocando cada coisa, cada veste, o cinto, tudo, talvez ele tivesse um minuto de meditação sobre algo que talvez ele não entendesse. Quando nós vemos Jesus vindo nos ensinar a ser gente, quando a gente vê Jesus dizendo, olha, leva as cargas uns dos outros, suporta uns aos outros, coloca os outros sempre em primeiro lugar, coloca os outros sempre acima de você, coloca os outros sempre em estado de importância maior do que você. Jesus vai dizendo isso numa sociologia que não tem significado nenhum na nossa geração. Não tem. Não tem. Não tem no mundo e não tem em muitas igrejas que a gente conhece. Dá o nosso lugar para outro, mas de jeito nenhum que isso vai acontecer. Então, a mensagem de Jesus, a riqueza da mensagem de Jesus, em alguns momentos para mim, ela se parece tão maravilhosa e tão incompreensível como as vestes sacerdotais. O José ganhou uma túnica de muitas cores. O sacerdote lá de Israel, ele trazia sobre si uma veste que trazia o nome das 12 tribos de Israel incrustadas em 2 pedras. Ele carregava no seu corpo uma declaração de que ele era um mediador, de que ele não estava ali em função de si mesmo e que nada que ele fazia ali no santuário era em benefício próprio ou em relação à sua própria existência. Era sempre em relação à existência dos outros. Essa é uma mensagem do sacerdote. Isso é uma necessidade de nós compreendermos o que seria um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal é quando eu compreendo que tudo aquilo que eu faço é em função de alguém. E não importa se aquele alguém reconhece, aceita, fica agradecido, não importa. Eu faço o que eu faço porque eu sei quem me chamou para fazer e quem me ordenou a fazer. Eu sei por que eu faço aquilo. Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Então o sacerdote, ele carrega sobre si, na cabeça, escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Mas o sacerdote, ele vai se tornar santidade ao Senhor porque ele é especial? Não. Ele vai carregar essa mensagem santidade ao Senhor porque o que ele faz é especial ao Senhor. Ele está sempre em função dos outros. Ele está sempre em função de alguém. Ele está sempre tendo alguma coisa que manifesta graça para alguém. O sacerdote é o primeiro a compreender a substituição. É ele quem vai estar lá no altar do sacrifício, pegando um animalzinho, fazendo um sacrifício em substituição ao pecado de alguém. E ele talvez olhasse e falasse, mas como pode ser isso possível? Como pode ser possível que pelo sangue de um cordeiro Deus poupe a vida desse homem? Esse cordeiro, ele não sabe o que faz. Esse cordeiro não sabe quem ele é. Esse cordeiro não tem entendimento de chamado, de separação. Esse cordeiro não tem entendimento de santidade. Mas esse homem que trouxe esse cordeiro, ele tem intelectualidade para isso. Ele é inteligente, ele é racional, ele pensa. Então, quando ele comete um pecado, ele sabe o que ele está fazendo. E como pode Deus aceitar no lugar dessa pessoa que pensa o mal e faz o mal, aceita um cordeiro no lugar? O sacerdote, ele é graça.
O sacerdote é o primeiro a perceber graça. E o Israel, o Jacó, vai projetar isso na vida do seu filho José, que é uma figura de Jesus. Vestes sacerdotais. O Israel fez para o José uma túnica de muitas cores. Figura de Jesus. Mas não para aí. A partir do momento que nós temos entendimento da grande salvação, da grande redenção que Deus operou na minha e na sua vida, nós nos tornamos pequenos cristos. Hoje, quem tem uma túnica de muitas cores somos nós, sou eu e você. Então nós precisamos compreender. Seria então o chamado para nós carregarmos uma igreja nas costas? Talvez, se não for uma instituição. Se forem pessoas, se forem almas, se forem necessitados, é para isso que Deus nos chamou, para que nós carregássemos um por um nas costas. Mas é possível? Em Deus é possível. Mas é fácil? Em Deus é fácil. É interessante? Para quem quer compreender a eternidade, é muito interessante. Porque não tem outra maneira de se entender a eternidade. Essa é uma das maneiras pela qual você vai compreender que o evangelho que nós anunciamos não é anunciado por anjos. Porque dentro da sociologia que Jesus quis nos ensinar, nenhum anjo seria capaz de fazer. Nós vamos ler lá no autor dos Hebreus que nós temos um sumo sacerdote como nós, capaz de se compadecer de nós, porque como nós, ele passou muitas aflições, ele teve fome, ele teve dores, ele tinha sono, ele tinha angústia. Nós temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, porém, não como nós, ele não cometeu pecado. Esse é o nosso sumo sacerdote. De sorte, querido, que nós, como sacerdotes, carregando as culpas uns dos outros, nós temos alguém que carrega a nossa culpa, Jesus. Assentado à direita de Deus, nosso sumo sacerdote. Então o autor aos Hebreus vai dizer, hoje nós temos ousadia. Ousadia para quê? Para entrar no Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos. Nós hoje sabemos o que tem do outro lado da cortina. Nós hoje passamos, nós percebemos o que está descrito nos pães da proposição como uma forma de admiração a Deus. Quando a gente vê que tudo aquilo que Deus planejou, que tudo aquilo que Deus projetou, Ele foi capaz de fazer, faz de mim um adorador melhor. E saber que quando alguma coisa não está saindo muito certo, quando eu, na minha função de sacerdote, na minha função de carregar sobre os meus ombros os meus irmãos, eu posso ter o privilégio de recorrer ao Santo dos Santos e ter um encontro com Jesus, o nosso sumo sacerdote, um como nós. Lembra dos feixes? Os feixes, eles não têm distinção entre si. A única distinção que havia ali é que 11 se inclinavam perante um. Mas entre eles, a Bíblia não fala que tinha diferença entre eles. Somos nós, querido. Nós, quando olhamos para nós, não importa para quem nós deveríamos nos inclinar. Não importa. O que importa é se ao fazer isso, o nome de Deus está sendo adorado, o nome de Deus está sendo elevado, o nome de Deus está sendo exaltado. Por isso é tão importante nós compreendermos essa figura do sacerdote e das vestes dos sacerdotes. Hoje, na nossa geração, as pessoas são muito dignificadas por aquilo que elas estão vestindo, por aquilo que elas estão usando. E a gente precisa compreender isso. Que Deus nos vestiu de vestes sacerdotais. Coisas que você vai ler aí, como é que Deus projetou uma veste sacerdotal, a riqueza dos detalhes e o impacto daquela imagem. De como a veste era linda e como ela significava
coisas maravilhosas a respeito de um povo e não de um sacerdote. O sacerdote podia ser um, mas ele carregava no seu peito o nome das 12 tribos de Israel. Ele era um mediador de uma grande aliança. Ele era o mediador de uma grande salvação. Ele era o entendedor de uma grande graça, de um grande benefício. Ele sabia que havia, antes de tudo, um grande Deus. E ele carregava então sobre a sua cabeça uma frase que dizia: santidade ao Senhor. Separado para o Senhor. Separado para o serviço do Senhor. Ele não podia ser de outro. Ele não podia pertencer a outro. Ele não poderia praticar outro culto. Ele não poderia praticar outra adoração, porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem era o Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.